Olá, vamos para a dica, sugestão de filme para o seu final de semana. Então, recentemente chegou aí na plataforma Tudum, mais conhecida como Netflix, o filme Homem com H, dramatização, biografia de Ney Matogrosso. Então, aqui vou trazer um pouco pelo viés sistêmico, né? Seria aquela coisa assim do pertencimento, dele dar voz a muitos excluídos, como se ele fosse a representação daquilo que foi reprimido, daquilo que foi realmente excluído, né? Numa geração anterior, em gerações anteriores, a liberdade da sua expressividade, a questão até da parte ali mais íntima, mais extravagante, a parte artística extravagante, quanto a questão de partes do corpo, enfim, toda aquela parte ali que hoje há críticas de que talvez o filme tenha exagerado na parte da promiscuidade, enfim, só que isso também traz esse contraponto de uma liberdade íntima, né? Vou cuidar aqui as palavras por conta da censura aí do algoritmo, né? Ainda temos algumas questões assim, né? Mas só para, de repente, aqui o vídeo fica na internet, né? Então muitas vezes fica à mercê também das crianças, né? Então, cuidar aqui isso. Então, continuando a questão dessa expressividade, e quando acontece de ter um desequilíbrio no sistema, vem uma força em alguém, e quando eu digo vem uma força, é como se houvesse a necessidade dessa reparação, dessa compensação, e muitas vezes é expresso através de alguém, né? E aqui, como a gente vê através do Ney ali, ele representando isso, e a gente vê que uma hora ele rompe ali com aquele pai, que vinha um pai austero, uma mãe bastante como se ela fosse um refúgio ali, confortando ele, então dois extremos ali, e ele rompe com esse pai, mas continua em direção àquilo que ele desejava, né? Seguindo quem ele era, sendo até muitas vezes, ele representa muito essa expressividade e até a voz dos sensíveis, uma masculinidade um pouco diferente, né? Há quem diga ali que não é uma masculinidade, mas é uma masculinidade diferente. E o quanto, que preço se paga por isso também, né? A gente fica falando desse questionamento, mas voltando ali para a questão dos pais, ele teve sim uma fluidez, e a gente sabe quando há um desequilíbrio, alguma questão relacionada ao pai ali, quando há alguma questão com o pai, com o paterno, há uma dificuldade de pegar essa força, de tomar essa força e seguir em frente com os seus planos. Então, o que acontece muitas vezes, que a gente vê pessoas, né, que não conseguem seguir até o final com seus planos, tem algumas questões também de dificuldade no trabalho, né, de dar continuidade, de permanecer num emprego só, e muitas vezes está conectado ali com uma questão do paterno, essa força do paterno. E quando a gente fala de tomar a força do paterno, não é tomar ali na unha, na garra, né, mas sim de você tomar essa força interna, esse masculino, que o masculino é ação, né. Então é muito nesse sentido, tá, pessoal? Para quem não está muito entendendo o rolê aí, né. E o que acontece, então, é essa necessidade desse equilíbrio, e a rebeldia, muitas vezes, esse transgredir, ele vem dessa busca por uma compensação. Ele estava representando alguém no próprio sistema familiar, que foi reprimido, que até poderia ser artístico, ou tinha uma masculinidade um pouco mais sensível também, né? Não necessariamente que fosse homoafetivo, mas que teve essa sensibilidade, um masculino diferente do que estava sendo exigido, e quantos também foram reprimidos, e ele vem como essa representação, porque através da arte dele também, quantas pessoas ele levou para assistirem os seus shows, né? Então, quantos foram tocados por essa sensibilidade e se reconhecendo até mesmo naqueles comportamentos, naquilo que era expresso. Então, muitas vezes, a transgressão, sim, ela se apresenta como uma cura para aquele sistema, para aquilo que foi reprimido. Ele trouxesse uma certa cura coletiva, tá, pessoal? Então,
eu gostaria de deixar umas perguntas aqui sobre o filme, que é: quem ou o que foi excluído no sistema que precisa ser incluído? Então, diante da situação do filme, fica essas perguntas para quem não assistiu ainda ou para quem já assistiu e quer refletir. Será que o Ney representa alguém que foi rejeitado? Ou muitos que possam ter sido rejeitados, né? O que o sistema familiar ou coletivo precisa ver para se curar? E qual é o preço de viver a sua verdade? E ainda qual a força por trás disso? E deixo também umas frases aí que tem a ver com essa questão, né? Para quem assistiu o filme, para quem se sentiu muito tocado pelo filme também. Confesso aqui que eu realmente fiquei muito tocada, assim, me emocionei muitas vezes, porque o filme realmente é visceral, assim. Tu perceber a força daquele homem, aquele enfrentamento, quantos enfrentamentos ele teve ali para viver a sua verdade. Porque é sobre isso, é viver a sua verdade. Não é que agora todo mundo vai pintar o rosto, ou todo mundo vai dançar daquela forma, ou todo mundo vai expressar, vai expor o seu corpo. Não é isso. Ele representou muitos, meu ponto de vista, é claro, né? Que ele representou muitos, que ele trouxe essa cura coletiva para expressar uma masculinidade diferente, que ela é existente, ela está na nossa sociedade, ela está em alguns dos nossos familiares e, inclusive, muitas vezes em nós mesmos. E isso aí é que é a grande questão, né? De ser quem se é. Ser é ótimo, né? Ser quem se é, representar a si mesmo, a sua força. E as frases são: eu dou um lugar a tudo que foi reprimido antes de mim. Eu honro a dor dos que não puderam ser livres. Mesmo sendo diferente, eu pertenço. E a arte me dá a força que o sistema tentou me tirar. Então fica essas frases aí, fica a dica desse filme para quem gosta de arte, para quem não gosta, para quem viveu esse tempo, para quem se reprimiu, né, diante muitas vezes de ter vivido nesse tempo, para quem muitas vezes se reprime pela expectativa dos outros, e que esse filme também possa ser cura para muitas pessoas, de modo que consigam viver a sua própria verdade, consigam viver aquilo que queima nos seus corações, e assim possamos ter pessoas mais livres. Não, e quando a gente fala mais livres, não é num sentido de que vai viver fora das regras, ou enfim, vai transgredir, vai, né, trazer essa mancha para a sociedade. Não é nesse sentido, mas sim da pessoa viver a sua própria verdade. Porque quando a pessoa vive também a sua própria verdade, como diz, né, gente feliz não incomoda. Então fica a dica, a sugestão desse filme. E até uma próxima. Me conta aqui se você assistiu, se gostou, o que achou. E até uma próxima.